isso, e eu acho que um fator também que contribuiu é que nós temos muitas cidades pequenas e médias e praticamente nenhuma grande, em que os municípios em si não tinham capacidade econômica e talvez nem visão de futuro para priorizar essa questão do saneamento básico. Mas hoje isso está mudando, se percebe que está mudando. E a Procuradoria da República tem feito que tipo de ações para melhorar esse quadro? Especificamente sobre saneamento básico, nós temos algumas ações na zona costeira, lá na região de Criciúma. Eu posso mencionar Balneário Arroio do Silva, onde existe uma ação, porque estava se constatando o lançamento de esgoto sanitário diretamente na praia, né? Lá na região de Torres e Passo de Torres também, mas ainda são ações pontuais, não temos um programa estruturado e global como esse mencionado pelo Ministério Público Estadual, que vem dando excelentes resultados, pelo que sei. Se o Dr. Darlan me permite, que o Ministério Público Estadual e Federal, na verdade, na questão ambiental, eles se complementam. Sim. Eventualmente, em algumas situações, até atuam em conjunto, mas na maioria delas, não significa necessariamente que para cada situação pontual de problema ambiental tenha que se ter a atuação de um e de outro. Pelo contrário, na maioria das situações, nós temos a atribuição de intervenção ou de um ou de outro, e não simultaneamente. O exemplo que o Dr. Darlan mencionou é porque exatamente as praias, nós temos ali os terrenos de marinha, são de propriedade da União, onde justifica a MP federal. Então, em algumas áreas, como a mineração essencialmente é de competência federal, mas a atuação não se dá sempre de forma dúplice, até porque seria um desperdício de esforços, né? Por isso mesmo temos esferas de atribuição distintas. A regra é que a competência seja estadual, à exceção daquelas causas em que há algum interesse da União, como na hipótese da mineração e da zona costeira. Mas, a par disso, nós temos, na região de Criciúma, algumas ações conjuntas. Posso citar o exemplo da mineração de carvão, que para os empreendimentos que estão ainda hoje em operação, foi firmado um termo de ajustamento de conduta com as empresas, o DNPM, a Fátima e o Ministério Público Estadual e Federal, para obrigar as empresas a cumprir a legislação ambiental, instalando, por exemplo, estação de tratamento de efluentes. Hoje nós temos todas as minas, inclusive aquelas que contribuem aqui na bacia do Rio Tubarão, implantando estação de tratamento de efluentes, de forma que não gere mais poluição ácida para os rios. Qual é o prazo disso para que se normalize, para que se tenha uma recuperação dessas áreas? Bom, para os empreendimentos em operação foi fixado o prazo de 12 meses, que vai vencer para algumas empresas em março de 2007, para outras em maio de 2007, conforme a data da assinatura do TAC. Se a empresa não cumpre essa ação? Aí vai ser embargada e fechada. E nós temos auditorias ambientais por empresas externas de fora da região, inclusive fizemos questão de escolher empresas do eixo Rio, São Paulo, Brasília, para que viessem de fora e tecnicamente auditassem os empreendimentos para verificar o cumprimento do TAC. A primeira rodada de auditorias foi encerrada agora no mês de outubro passado. Daqui a 6 meses vamos ter outra, de forma a não ficarmos limitados à fiscalização da Fátima, que nós sabemos tem suas deficiências técnicas por falta de pessoal e de instrumentação material. Nós temos outros assuntos a serem discutidos, mas eu vou pedir licença para chamar rapidamente o intervalo comercial e já voltamos com mais grandes temas. Muito bem, estamos de volta com o programa Grandes Temas. Hoje estamos discutindo a questão do crescimento econômico e proteção ambiental. Neste bloco está conosco o ecologista Luiz Fernando Carvalho, da ONG Sabor Natureza. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença também aqui no Grandes Temas. Você tem alguns mapas aí que revelam a agressão, né, do meio ambiente que sofre aqui na nossa região. Exatamente, a gente fez um monitoramento via satélite, né, e constatamos várias áreas na questão da falta da mata ciliar, né, identificamos a questão da poluição das mineradoras, né, como o Dr. Darlan estava comentando, a mineração dentro praticamente do leito do rio, né? E a gente fica bastante satisfeito em ver que já existe algumas ações sendo tomadas, né? Que parece-me que realmente a coisa vai tomar o rumo que realmente deve na questão da recuperação dessas áreas. Mas as agressões aqui na nossa região são bastante intensas, né? Continuam, né, no mesmo nível
aguardando essas ações de recuperação, né? A questão da cessão da poluição pela mineradora, a questão do saneamento básico que a gente está tratando aqui, né? Eu acredito que, como colocou a doutora Valquíria, em 2008, realmente vai ser impossível, né? A gente está mas o importante é que está sendo iniciado esse trabalho que é realmente efetivo e que vai realmente recuperar a nossa bacia hidrográfica, que é o fundamental. Secretário, o senhor tinha alguma coisa para colocar a respeito da questão do lixo aqui na nossa região, né? O lixo, a gente vem acompanhando e desenvolvendo alguns trabalhos com a prefeitura, e no desenvolvimento desse trabalho se chegou à questão dos aterros sanitários, até por intermédio, não digo forçado, né, do Ministério Público, mas acredito que uma cobrança coerente, porque se nós produzimos, temos que tratá-la. E isso aconteceu. Mas o fator interessante é que, de um ano para cá, nós, município, a gente vem trabalhando na questão da coleta seletiva. Implantamos coleta seletiva em 2 bairros, primeiramente no bairro Oficinas, posteriormente ampliamos para o bairro Deon, e estamos iniciando agora a coleta seletiva em todo o município de Tubarão. Então esse é um dos fatores importantes para nós, que nós já estamos nos adequando na questão lixo, porque a nossa produção diária de lixo é assustadora. Se tu parar para pensar o que a gente produz de lixo, realmente a gente fica assustado, né? Então, essa coleta seletiva para nós é um fator importantíssimo em todos os sentidos, que nós estamos nos educando e, com isso, também evitando certas situações que o lixo causa em nosso município. Aí eu posso citar a questão dos córregos que nós temos no nosso município. É assustador a quantidade de lixo que se verifica jogada dentro dos nossos córregos do município. E isso aí causa vários problemas, e um dos problemas é justamente a questão do escoamento pluvial. O quanto que esse lixo jogado nos córregos prejudica a questão do escoamento pluvial. Podemos dizer agora, essa chuva de final de semana, que tivemos aí 146 milímetros, se verificou várias situações no município de alagamento. E tu vai verificar as situações, tu verifica o problema lixo. Tu tem numa caixa coletora, num bueiro, numa situação, o lixo todo entulhado. Naturalmente, com o escoamento da água, ela traz todo o lixo e bloqueia as passagens da água. Então, essa questão da coleta seletiva para nós é importante em todos os sentidos, na questão nos reeducando, né? Vamos começar a separar o seco do molhado, né? E essa questão também que vai ajudar e muito na questão, principalmente para nós que sofremos na questão de manutenção, nas situações quando temos intempéries no nosso município. E a questão do recolhimento do lixo na rua, cigarro, papel de bala que é jogado no lixo, existe alguma ação no município para se recolher ou vai tudo para o esgoto também? Essa é uma situação que é educacional, né? Eu acredito que o europeu aprendeu, se educou dessa questão. E nós temos que buscar isso aí também, de evitarmos, principalmente os fumantes que estão fumando a bagana do cigarro no chão, coisa. Hoje nós não temos uma situação específica em todo o município da questão do gari. Algumas situações a gente faz essa manutenção. Mas não há uma falta de caixa coletora, de lixo? Às vezes a pessoa tem que andar muito para encontrar uma lixeira. Não seria também, além dessa questão da educação, não haveria também um problema de planejamento quanto à estrutura do lixo? É um dos fatores. Nós, a questão de 4 anos atrás, nós fizemos um planejamento, colocamos aí diversas cestas de lixo no município. Infelizmente, por motivo educacional, a depredação é grande dentro do nosso município. Hoje nós estamos aí somente com meia dúzia da situação. Estamos nos planejando para fazermos esse trabalho novamente, principalmente que estamos iniciando aí com essa questão de coleta seletiva. Isso com certeza também vem a contribuir. Mas também é preciso a integração não só de Tubarão com essas ações, também de outros municípios, ou é possível trabalhar sozinho? Nós estamos trabalhando primeiramente o município, tá? Um trabalho intensivo dentro do município. Questão educacional, estamos levando para a escola o trabalho de 1 ano que está se levando essa situação para a escola, através de gincana, incentivando as crianças a fazerem separação em casa, como o PET e outras situações, concursos internos entre eles, com vários brindes, e o resultado está aí. Hoje estamos iniciando a coleta seletiva. Então, acredito que é uma tendência expansiva. Nós iniciando no nosso município essa questão da coleta seletiva, há uma tendência dos outros municípios também a adotarem isso aí.
É um problema também, né, Luiz Fernando, essa questão do lixo, que a própria população, essa poluição da própria população, porque muito se fala das empresas, mas também é toda uma questão de educação para respeito da natureza, né? Com certeza, uma questão basicamente cultural, né? Mas, em cima do que o Léo estava comentando, eu gostaria de uma sugestão. A gente tem observado e tem feito um trabalho de monitoramento do rio aqui na questão do lixo, né? E se percebe que o lixo ele tem uma continuidade nesse local, né? Era necessário que se fizesse, a gente fez alguns mutirões de limpeza envolvendo a comunidade, mas eu acho que era necessário um trabalho, no mínimo, de 15 em 15 dias, de fazer uma revisão e fazer uma limpeza desses locais. Porque o que a gente observa é que esse lixo está ali há bastante tempo, né? Então, e acontece isso, no período de chuva é que ele vai, né, ser deslocado e acabar nas galerias e entupindo, né, o sistema de escoamento. Eu acho que é fundamental, a população está evoluindo, né? Esses programas de seleção do lixo são fundamentais, né? É bastante difícil, existem municípios que já iniciaram isso há 20 anos e ainda não conseguiram atingir, né, a totalidade e a evoluir realmente para que a população venha a fazer isso, né? Mas eu acho que é importantíssimo e teria que ser conjugado com outras ações nesse sentido de evitar esse acúmulo desse lixo, né? Principalmente no nosso Rio Tubarão, né? Que eu acho que deveria ser o nosso cartão postal, deveria ser o local de passeio da comunidade. Infelizmente está bem desleixada essa questão do recolhimento nesses locais. Você falou que há uma evolução na questão da educação das pessoas para a preservação, mas eu receio, e não sei se é a opinião também de vocês, de que essa evolução ainda não é suficiente, de que ainda há muito para que as pessoas precisem aprender sobre conscientização ambiental, que muito se pensa que é só as empresas que poluem ou que o vizinho polui mais que eu, que a minha família. A senhora também não concorda com essa visão, doutor Valquíria? Eu acho que a sensação que eu tenho, e a parte boa, é que o que eu verifico é que está vindo por aí uma geração muito melhor do que a nossa. Com certeza. A partir do momento que a gente tem contato aí com a gurizada mais nova, crianças, adolescentes, não é raro, inclusive, depoimentos, às vezes na própria promotoria, a gente conversando, dizendo, eu estava jogando papel pela janela, meu filho me puxou a orelha no banco de trás, dizendo que eu não posso fazer isso. Então, eu diria que a gente está começando a colher os resultados da educação ambiental, e a educação ambiental básica, aquela feita dentro de sala de aula, disciplina de ciências, 1ª a 4ª série, que continua com ensino de ecologia nos níveis mais avançados até o final do 2º grau. Então, eu acredito que nós temos uma boa semente para a geração que vem vindo por aí. Daqui a 20 anos, acredito que a gente esteja num estágio bem interessante. Mas, no momento, a população adulta é onde a gente tem a maior dificuldade de se atingir nos programas educacionais ambientais. Exatamente porque eles já estão fora, a grande maioria da rede de ensino oficial, digamos assim, onde se hoje consegue inserir essas disciplinas de cunho da educação ambiental. E as camadas sociais são muito diversificadas, a forma de comunicação com a população adulta e mais idosa, inclusive, ela é mais complicada. Nesse sentido, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui hoje é o fundamental, porque hoje quem atinge essa camada da população são os grandes meios de comunicação de massa, são os programas de rádio, televisão, eventualmente jornal, atinge determinadas categorias, e eu acho que é assim que se faz a educação ambiental. É o que estamos todos fazendo nessa conversa. Mas, além da questão da educação, que você falou que as crianças, os mais jovens, têm facilidade, e os adultos, como seria a forma ideal de atingi-los com essa conscientização? Olha, o que eu tenho visto melhores resultados, sem dúvida nenhuma, exatamente a vergonha que eles passam diante da postura de consciência e do exemplo apresentado por essa gurizada nova. Dos puxões de orelha das crianças, que vem chegando então. a puxão de orelha das crianças, essas campanhas que eu acho muito bonitas. Aqui em Tubarão a gente já teve exatamente a de limpeza do rio, das margens do rio, de recolhimento nas casas, né, de material reciclado, eventualmente, onde, no mais das vezes, nós temos uma participação muito intensa, e acho que talvez até o Fernando possa falar melhor do que eu, que ele tem atuado mais diretamente nessa área dos mutirões, etc.
mas o que me parece é que nós temos a grande maioria dos participantes de uma faixa etária relativamente jovem, né? Ali dos 20, 25 anos para baixo, a grande maioria. Então, eu acredito que é pelo exemplo, é um exemplo ao contrário. E é bom que nós tenhamos algo a aprender com a geração que vem nos sucedendo. Na área ambiental, sem dúvida, eles têm muito para nos ensinar. E o Ministério Público pode multar pessoas mesmo que poluam mesmo de suas residências ou funcionários de empresas? Há essa possibilidade de multar as pessoas? Não diretamente. O Ministério Público não tem a atribuição de fiscalização direta com imposição de sanção administrativa, que seria uma multa. Isso se restringe à atuação ou de órgão ambiental do Executivo, no caso Fátima, no âmbito estadual aqui, ou eventualmente como um descumprimento de norma de postura municipal pela própria Prefeitura Municipal de Tubarão. É evidente que o apenamento de uma conduta do tipo jogou um papel de bala no meio da rua é complicado. É muito complicado. Nós já temos hoje, é bem verdade, uma cultura, Canadá, alguns países europeus, etc., em que se tem aplicação direta de multa por esse tipo de postura inadequada. No Brasil, ainda se teria grandes dificuldades para conseguir fazer um enquadramento num tipo penal, porque teria que ser nesta forma para o Ministério Público atuar, caracterizado como um crime ambiental sujeito a uma pena ou de privação de liberdade ou de multa. Não chega a tanto, evidentemente. O normal é que nós tenhamos a atuação fiscalizatória do município ou da prefeitura.